percebi, eu errei mais, assim, questão teórica, assim, e, por exemplo, ah, essa questão que eu enviei a 19 não, 18. a 19, 19. foi mais ela é circuito e, É, tinha uma que eu esqueci de mandar. Você recebeu a 23? 3. Não. Não. Então, vou mandar. 23. 23 e 24. Então, vamos lá. Então, essa daqui que você mandou é só 19, é 18 não, né? Oi? Essa daqui é só 19, é 18 não, né? A 18 também. 18 Eu também. tive dúvida também. Tá. Deixa eu Mas eu botar tinha. para gravar. Você prefere ir em ordem numérica? Porque eu tinha enviado algumas antes. É que foi meio... Pra mim chegou meio aleatório aqui a Eu ordem. acho. Depois eu ajeito. Quando antes de mandar eu ajeito aqui a ordem. Aqui é meio indiferente aqui a ordem aqui de começar. Depois eu ajeito e eu coloco na ordem certinho antes de te enviar. Deixa eu só aqui botar para gravar. Ah, não, já tá gravando. Então vamos lá, 18. Dois campos, um elétrico e outro magnético, antiparalelos. Bom, antiparalelos, o que ele está querendo dizer com antiparalelos? Coexistem em certa região do espaço. Uma partícula eletricamente carregada é liberada a partir do repouso em um ponto qualquer dessa região. Assinale a alternativa que indica a trajetória que a partícula descreve. Então, aí a palavra mágica para a resolução desse exercício é o significado desse negócio antiparalelo aí, né? Antiparalelo não é paralelo, mas é o quê, né? Será que é oblíquo? Oblíquo também não deve ser. O que eu acho que deve ser? Eu acho que os campos aí devem ser ortogonais, eu acredito. Mas como eu não tenho certeza, eu vou dar uma pesquisada nessa palavra aí, antiparalelo. Quando eu pensei em antiparalelo, eu marquei helicoidal porque eu lembrei tipo assim, eu não sei se é porque eu faço Daquela muito história lá ilustração. do campo magnético, quando ele forma. Isso acontece quando o campo magnético forma ângulo diferente de 90 graus com a velocidade da partícula eletrizada, né? Aí vai ser helicoidal. Mas aqui a gente tem dois campos, né? Um elétrico e um magnético. Ó, antiparalelo. Paralelo, mas em direção contrária.
Aqui também está meio errado. O cara que escreveu aqui não sabe matemática, né? Ele quis dizer paralelo, mas em sentido contrário, né? Não existe direção contrária. Pelo menos para mim não tem direção contrária. Para mim acho que é sentido contrário. Vamos ver aqui embaixo que ele explica mais. Que corta os lados de um ângulo, determinando ângulos inversamente iguais aos formados por outra secante, com aqueles mesmos lados, de sentido de reta. Significado paralelo, mas dirigido em sentido contrário. É isso mesmo, sentido contrário. Uma direção contrária aqui, isso aqui não existe. A direção é a mesma, o que muda é o sentido, né? Então ele está dizendo que o campo elétrico e o campo magnético têm sentidos contrários. É isso que ele está querendo dizer, o antiparalelo. Então vamos fazer um desenho esquemático aí dessa situação. Nós temos uma carga. Ele fala que é uma partícula eletricamente carregada, mas não fala se é positiva ou negativa, né? Se ele não fala é porque tanto faz. Pode ser positivo ou negativo, para você considerar na sua resolução. Eu vou supor velocidade aqui, sei lá, para a direita, por exemplo. E ele falou que os campos têm sentidos contrários, o elétrico e o magnético. Então, vamos supor que, sei lá, você vai ter um campo magnético assim, ó. Campo magnético assim. E um campo elétrico no sentido contrário, vertical para baixo. Esse é um exemplo de situação, né? Eu estou bolando. Não é isso que ele está falando. Ele não fala se os campos estão na vertical. Eu que bolei aqui. Eles podiam estar inclinados em sentidos opostos também. Como ele não falou nada, eu acho que isso aqui independe, né? Na hora de você dar a resposta, meio que independe. Então, vamos aplicar aqui. Bom, se tem um campo elétrico e a carga é positiva, a gente sabe que a força elétrica vai estar na mesma direção e sentido do campo elétrico. Você vai ter uma força elétrica para baixo, que nesse exemplo aqui que eu bolei. Agora, a gente vai usar a segunda regra da mão direita para a gente ver o sentido da força magnética. Vamos lá. Tem que alinhar esses dedos na direção do campo magnético. Velocidade é o polegar, está para a direita. Como a carga é positiva, a força magnética ela sai da palma da mão. Então ela vai ser numa direção perpendicular à tela e também ortogonal à força elétrica, né? Então você vai ter uma força magnética aqui saindo do plano da tela do computador. Mas espera aí, a força não estaria saindo, assim? Isso, foi o que eu falei. A força magnética vai estar saindo da tela do computador. Ó. Não, mas é porque eu me confundi com a força elétrica. A força elétrica está para baixo. Ela tem a mesma direção do campo elétrico e como a carga é positiva, ela vai ter o mesmo sentido do campo elétrico também. A força elétrica sempre é a mesma direção do campo elétrico. E o sentido dela vai depender do sinal da carga. Se a carga é positiva, o sentido da força é o mesmo do campo. Se não, é o contrário. A força tem sentido contrário se a carga é negativa. Agora, a segunda regra da mão direita para a força magnética. Os outros dedos aqui é o campo e o polegar é a velocidade. Velocidade para a direita aqui, pela tela, pelo meu desenho. Carga positiva, então a força magnética vai sair da palma da mão. Concorda? Concordo. Então tá. Então o que vai acontecer? Você vai ter duas forças aqui ortogonais. Então você vai ter uma força resultante numa direção diagonal aqui no espaço, né? Você tem uma força na direção diagonal saindo da tela do computador. Uma força no sentido diagonal aqui. Para baixo, né? Uma diagonal para baixo, assim, de encontro ao meu corpo aqui. Essa vai ser a força resultante. Essa força resultante, o que acontece aqui? Se não tivesse essa força elétrica, ia executar um movimento circular, né?
um movimento circular uniforme. Mas como tem essa força elétrica para baixo, você vai ter um movimento circular, só que ao mesmo tempo você vai ter uma força puxando para baixo. Então você vai ter um movimento translacional para baixo também. Então vai dar o helicoidal mesmo, eu acho. Eu acho que vai dar o helicoidal. Pois é, porém, ele está dando como gabarito Retilínea. isso, quer dizer, deixa eu ver, é retilíneo. Então, o negócio aqui fica meio. Ah, não, então acho que eu já entendi. Então, seria helicoidal o seguinte: se essa força elétrica fosse nessa direção, né? Se essa fosse na mesma direção da velocidade, a força elétrica, aí daria helicoidal. Por quê? Porque o movimento aqui, o movimento circular aqui que você vai ter, ele é um movimento circular assim, né? Ó. A partícula ela vai ficar rodando assim, ó. Aí a força elétrica para cá, aí ia girar para cá. Você fala, mas a força elétrica está para baixo, então. Você vai ter um circular aqui, mas a força elétrica para baixo não vai fazer mudar o formato dessa circunferência aqui. Ela só vai meio que ela vai continuar sendo uma circunferência, mas sei lá, para baixo aqui, vai. Entendi. Deixa eu ver se entendi. Eu vou compartilhar a tela Tá, deixa eu só, aqui, deixa eu dar permissão aqui. fazer uma representação no Paint. Ok. Bom, vamos ver se eu entendi. Tem uma força magnética, assim, que ela está representada como está sendo do campo. Seria um ponto, na verdade, Isso. que isso aqui. Tá representado nisso. Aí, no caso, seria retilíneo porque é como se fosse como tivessem dois vetores perpendiculares. Isso. E E aí você vai ter uma aí, força resultante na direção diagonal, dando o movimento retilíneo. aí dá nisso. O que eu pensei, vamos ver. É assim, peraí. Quando dá um movimento helicoidal, não vai dar uma força resultante na diagonal também? Vai, mas vai ser numa diagonal, a força resultante vai ser numa diagonal que é meio que não vai ser paralelo ao movimento circular, vai ser numa direção meio que oblíqua ao movimento circular, por isso que dá um movimento helicoidal. Aqui, como a força resultante ela dá paralela ao movimento circular, né? Você vai ter uma resultante dando um movimento retilíneo na diagonal. O que eu pensei no seguinte, como são antiparalelos, sim, deixa eu... Antiparalelo significa sentidos opostos. Em sentidos opostos. Deixa eu ver aqui. Opa, exagerei. Aqui, pronto. Tá, aí eu pensei o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui. Peraí. Esse risco que você fez aqui, o vermelho horizontal, é o quê? Eu ia fazer a Abre a ordem. demonstração. Eu Seria. pensava que, tipo assim, a pista que ele deu no exercício foi antiparalelo. É. Logo, eu concluí que, por conta disso, ele faria um movimento helicoidal. Não sei se está certo por essa conclusão, tá? Então, foi Não nessa... necessariamente, entendeu? Não necessariamente.
Você tem que ver como que a direção da força resultante está em relação ao movimento circular provocado pela força magnética. Quando tem um movimento helicoidal, a força resultante ela está numa direção que ela vai ter uma componente na direção do movimento circular e uma componente na direção perpendicular ao movimento circular. Por isso você tem um movimento helicoidal. Nessa situação desse exercício, isso não acontece, porque você vai ter uma força resultante aqui paralela ao círculo e uma força resultante aqui também paralela ao círculo. E você vai ter como uma força resultante uma força paralela ao círculo, que vai dar um movimento retilíneo. Na situação do movimento helicoidal, quando a força magnética, quando a velocidade e o campo formam uma direção oblíqua, a força magnética ela é assim, ó. Ela vai ter uma componente na direção paralela ao movimento circular e uma componente perpendicular ao plano do movimento circular. E aí você vai ter como resultado o movimento helicoidal. Nessa situação do exercício, não. O que você tem? Você tem uma força paralela para baixo, que é a força elétrica, e tem uma força perpendicular magnética paralela ao movimento circular, que dá o movimento circular. Então você vai ter duas forças paralelas ao plano do movimento circular. E essas duas forças, a resultante vai dar como um movimento retilíneo, entendeu? Você não vai ter uma força aqui resultante meio que perpendicular, numa direção oblíqua ao plano do círculo, entendeu? Para dar o movimento helicoidal. As duas forças que estão atuando, a magnética e a elétrica, são paralelas ao plano do círculo. Então você vai ter uma força resultante também paralela ao plano desse movimento circular, que vai dar um movimento retilíneo. Se fosse É uma porque o força, helicoidal se fosse uma seria. força resultante assim, né, com uma componente perpendicular ao plano do círculo e outra componente paralela ao plano do círculo, aí sim seria um movimento helicoidal. É porque o movimento helicoidal seria um movimento circular, mas com movimento em outra direção. Exato, exato. Não pode Aí ser eu os dois pensei, na mesma direção paralela ao plano do círculo. Aí não vai dar. Vai dar uma força resultante que vai dar um movimento retilíneo. ok. É meio sacana. Você tem que raciocinar bem na hora que tá fazendo a questão. Se você falar, só que eu tenho direção diferente, vai ser helicoidal. Não, não é bem assim. Tem que tomar cuidado. Ok. Aqui, compartilhar. Então, a resposta é retilínea mesmo. Porque você vai ter aqui, né, um movimento circular, né? Aqui no caso isso. Então, vamos ver aqui a 19. Eu queria fazer um desenho do círculo. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Seria um círculo assim, mais ou menos. Imagina esse círculo em perspectiva, tá? É como se ele estivesse cortando o plano da tela. Aí você vai ter a força elétrica para baixo, né? Vou desenhar aqui as forças. Vou ter aqui a força elétrica para baixo. E no mesmo plano, né? A força magnética para a esquerda aqui. Apesar de eu ter desenhado aqui para fora, né? Como eu desenhei em perspectiva, parece que eu desenhei planificado, né? Para a esquerda, mas tem que interpretar que a força magnética está saindo para fora do plano da lousa, entendeu? E aí você vai ter como resultante aqui, né? A força resultante que vai ser paralela ao plano do círculo, que vai dar como resultado um movimento circular. Desculpa, um movimento retilíneo. Uma pergunta, que tipo de movimento retilíneo que vai ser? Uniforme, uniformemente variado? O que você acha que vai ser? Qual?
desse que ele falou, dessa questão aí, que tipo de movimento que a partícula vai ter? É, é retilíneo uniforme, né? Uniforme? Será que é uniforme? Não vai ter aceleração? O que você acha? Centrípeta. Não vai ter aceleração centrípeta porque o movimento é retilíneo. A aceleração centrípeta só tem quando o movimento Ah, não, é desculpa. curvilíneo. Perdão, confundi. Não, nesse caso, acho que seria, como eu disse antes, mas por que não seria retilíneo uniforme? Porque tem aceleração, né? A força, você vai ter uma força resultante aqui. Você não vai ter uma força resultante diferente de zero para. Você não vai ter uma força resultante nula aqui. Você vai ter uma força resultante diferente de zero. Então você vai ter aceleração. Se você tem aceleração, e essa aceleração é constante, você vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Entendeu? Hum, tá. Eu perguntei isso daí porque é importante. Nos exercícios eles cobram isso. Né? Não, é porque eu confundi, porque você tinha representado uma trajetória circular. Aí eu pensava que fosse por conta disso. Mas como seria a, assim, retilineamente, como seria essa trajetória, sim, da partícula? Seria Seria- um movimento em linha reta. O movimento retilíneo é um movimento em linha reta. Simplesmente isso. É um movimento em linha reta. Não, mas é isso. Sim, seria um movimento em linha reta. Mas né, com esses vetores que você apresentou. Ah, tá. Então, seria um movimento em linha reta, só que ia ser numa linha diagonal indo de encontro ao meu corpo. Entendeu? É que aqui Entendi. eu desenho em perspectiva, parece que está indo para baixo, para a esquerda, mas não é, está em perspectiva essa porcaria, entendeu? Entendi. Deixa assim o desenho. Bom, 19. Um campo magnético uniforme B atravessa perpendicularmente o plano do círculo representado abaixo, direcionado para fora desta página. O plano do círculo. Tá meio mal feito esse enunciado. Né? Não, o plano do circuito. Né? Tá bom. O fluxo desse campo através do circuito aumenta a taxa de 1 Weber por segundo. Então, ele está aqui dando a taxa de aumento, né, do campo. Aqui. Ele está dando a variação do campo com relação ao tempo. Né? Então, estou falando que a taxa aqui de fluxo aumenta 1 Weber por segundo. Taxa de variação do fluxo. Na verdade, não é, aqui é o fluxo, né? Não é o campo, é o fluxo. 1 Weber por segundo. Que é 1 volt, na verdade, isso aqui, né? A taxa de variação do fluxo com relação ao tempo é a força eletromotriz induzida, que a gente viu, né? A lei de Faraday. Nada mais é do que a lei de Faraday. Aqui é a força eletromotriz induzida. Nessa situação, a leitura do amperímetro apresentada em amperes vai ser de quanto? Bom, aqui, o que acontece? Aqui é um exercício já mais elaborado. Você vai ter a corrente devido à força eletromotriz do gerador, que vai ter esse sentido, né? A corrente convencional, né?
A real a gente sabe que o sentido é contrário, né? E você vai ter a corrente induzida também. Você vai ter a corrente induzida também. Por conta desse fluxo que está aumentando. Agora vamos ter que usar a lei de Lenz para descobrir qual é o sentido do campo induzido, para depois usar a regra da mão direita número 1 e descobrir qual que é o sentido da corrente induzida. E aí a gente vai ter que somar essas duas correntes, a corrente produzida pelo gerador e a corrente induzida pelo campo, pelo fluxo magnético variável. E aí a gente vai ter a resposta. Ele falou que o fluxo está aumentando a taxa de 1 Weber por segundo, certo? Se o fluxo está aumentando, como que a natureza vai responder para um aumento de fluxo, segundo a lei de Lenz? Vai se deslocar para o sentido contrário, né? Isso, o campo induzido vai ter que estar no sentido contrário ao sentido do campo que está aumentando, para compensar o aumento, para você voltar à situação inicial que era de menos campo magnético, menos fluxo magnético. Então, o campo induzido ele vai ter que estar no sentido contrário do aumento do fluxo aqui. Então, o campo induzido, ó, ele vai ter que estar entrando, x. Esse aqui vai ser o B induzido. Agora a gente vai ter que usar a regra da mão direita. Então, ó, o campo induzido aqui na região interior ao circuito, ele está entrando. Então, você vai posicionar os seus dedos entrando. Aqui você vai ter o fio aqui embaixo, né, o resistor, é a minha caneta. E o campo entrando vai ser o campo induzido, para compensar o aumento saindo que você teve acima do resistor aí. Então vai ter que ter um campo entrando. Então, ó, pela regra da mão direita, peraí, mas agora tem que pegar a mão direita, não a esquerda, né? Pela regra da mão direita, ó, o campo em cima do resistor tem que estar entrando, né? Então, pela regra da mão direita, a corrente induzida, ó, vai estar no sentido horário, para a esquerda. Concorda? Concordo. A corrente induzida vai ter que estar para cá. No caso, o campo está entrando na folha. Isso, mas do lado de cima do resistor, né? Do lado de cima do resistor. Peraí, eu uso a regra da mão direita no campo, na corrente induzida? Sim, sim. Então, peraí. Então, se eu usar Para você descobrir o sentido essa... da corrente induzida, precisa usar a regra da mão direita. Então, peraí. Aqui está minha mão. A corrente está para esquerda. Então, minha mão está apontando para cá. Mas eu tenho que fazer isso? Não entendi. Tipo, essa parte. Então, você tem que usar só a primeira regra da mão direita. Isso, só que eu estou representando. Aí, Ó, por exemplo, se eu... regra da mão direita. Tá, Os dedos, ó, aqui é o cacete. Ó, aqui é meu resistor, é a caneta. Aí, ó, o campo induzido está entrando do lado de cima, certo? Do resistor. Pela regra da mão direita, a corrente é o sentido polegar, né? Então, a corrente induzida vai estar no sentido do polegar para a esquerda, no resistor. peraí. Aqui é onde a corrente induzida tá. É o sentido do seu Aqui é o polegar. Isso, aqui é o campo, os outros dedos é o campo magnético que está entrando, né, no plano da tela do computador, do lado de cima do resistor. Certo? Mas se tivesse, por exemplo, a outra, aí estaria saindo aqui. Se tivesse o campo Saindo. induzido tivesse saindo, aí a corrente ia estar no sentido contrário, a corrente induzida ia estar no sentido contrário no resistor, vai estar para a direita. Certo? Sim. Então, qual que é o primeiro passo aqui? É você usar a lei de Lenz, descobrir qual que é o sentido do campo induzido, para depois usar a primeira regra da mão direita e descobrir o sentido da corrente induzida pela regra da mão direita. Entendeu? A sequência é essa. Você
ele falou que o fluxo está aumentando, então você vai ter que ter um campo induzido para compensar esse aumento. O campo induzido para compensar o aumento tem que ser um campo induzido no sentido contrário ao que você tem aqui. Então, se o campo estava saindo, o induzido vai ter que sair, vai ter que ser entrando para compensar o aumento. Aqui você usou a lei de Lenz. E agora você tem que usar a regra da mão direita para saber qual o sentido da corrente induzida por esse campo induzido aqui. E usando a regra da mão direita, a gente vai chegar à conclusão que vai ser para a esquerda, no sentido horário. Bom, aí a gente vai ter que calcular a corrente do gerador e a corrente induzida. E as duas estão no sentido contrário, então você vai ter que subtrair uma da outra. Então, a corrente do gerador vai ser a DDP aqui do gerador dividido pela resistência, né? Você usa a primeira lei de Ohm. Aqui vai ser o U do gerador, né? Então vai ficar 3 dividido por 2. Corrente induzida vai ser a força eletromotriz induzida, que é esse cara aqui de cima, dividido pela resistência do resistor aí. A força eletromotriz induzida é esse 1 Weber por segundo que ele deu, ou 1 volt. Ele quis dar uma complicada aqui, né? Ele não disse que isso aqui é a força eletromotriz induzida, ele disse que é a taxa de variação do fluxo magnético. Mas a gente sabe pela lei de Faraday, né, que a taxa de variação do fluxo do magnético com relação ao tempo nada mais é do que a força eletromotriz induzida, que é dada em volts. Isso aqui é a lei de Faraday, que ele queria que você lembrasse. Ele deu de uma forma escondida, né? A força eletromotriz induzida. Vai dar meio ampere. Bom, aí você vai subtrair a maior da menor, né? Você vai ter a corrente líquida resultante. Vai dar 1 ampere. Deixa eu ser. Ah, é uma questão mais simples. Ela não é complicada, mas é conceitual, né? Porque você vai misturar duas correntes aqui no mesmo circuito. Uma corrente devida ao gerador e uma corrente devido à indução magnética, né? Isso aqui, a gente, quando explica a teoria, a gente não mistura as duas coisas aí para não dar mais rolo na cabeça dos alunos, né? Mas nos exercícios eles cobram, por isso que é importante a gente fazer os exercícios antes, né? Eles cobram a mistura aí dos dois tipos de corrente, né? Para você ter uma corrente resultante aí dentro do circuito. Entendeu? Então, meio que se misturam aí as duas correntes. Como elas estão em sentidos contrários, você tem que subtrair a menor da maior. Você vai ter uma corrente líquida resultante no sentido aqui da corrente do gerador, né? No sentido anti-horário, uma corrente de 1 ampere. Essa seria a corrente resultante. Sob condições de pressão constante, certa quantidade de calor Q fornecida a um gás ideal monoatômico eleva a sua temperatura de ΔT. Então, isso aqui é a famosa lei lá do Kimacete, né? Que ele chama de ΔT. Quanto calor seria necessário em termos de Q para produzir a mesma elevação de temperatura se o gás fosse mantido em volume constante? Então, o volume inicial é igual ao volume final. Que tipo de transformação é essa em que o volume fica constante? Qual que é o nome dela? É isocórica. Isso, isocórica ou
isovolumétrica ou isométrica. Esses são os 3 nomes bonitos, sinônimos que eles dão. Então ele quer saber qual que vai ser a variação de temperatura quando tiver uma transformação isocórica. Então eu vou usar aqui a equação geral dos gases. E ele fala que sob pressão constante também, né? Então aqui na verdade é as duas coisas, aqui lá é isocórica e isobárica a transformação, né? Que ele fala sob condições de pressão constante, né? E ele fala que tem uma elevação de temperatura, né? Então você tem a pressão inicial igual à pressão final também. Aí é estranho, né? Porque pela equação geral dos gases, se você tem 2 variáveis termodinâmicas constantes, Eu acho a que o que eu terceira... interpretei, eu acho que ele vê que na primeira condição a pressão é constante e a outra condição o volume é constante, mas a pressão acho que variou. Não sei. Acho que eu pensei nisso. de temperatura, se o gás fosse mantido a volume constante. Ah, tá. Certo. Você vai ter que montar 2 situações aqui. Você vai ter uma situação inicial, que você tem pressão constante, e aí, numa outra situação, quando você tiver temperatura constante, qual que é a quantidade de calor que você vai ter que adicionar em relação à quantidade de calor da primeira situação? Eu entendi agora. Você vai ter aqui uma situação 1 e uma situação 2. Aqui. Tá. Então, aqui, ó. Sob as condições de pressão constante, certa quantidade de calor que, fornecida a um gás ideal monoatômico, eleva a sua temperatura de ΔT. Tá. Aí, o que a gente tem? A gente tem a primeira lei da termodinâmica também, né? ΔU igual a Q menos o trabalho, né? Essa é a primeira lei da termodinâmica. Então, você vai ter uma transformação isobárica aqui na situação 1, que a gente calcula o trabalho por pressão vezes variação de volume, né? Esse aqui, que é pressão vezes ΔV. Certo? Na situação 1, a pressão é constante, o trabalho a gente calcula assim. Como que a gente calcula a variação de energia interna? Só que em relação à variação de temperatura, né? A gente calcula aquela outra fórmula, ΔU igual a 3 meios de NR ΔT. A gente calcula assim. Relação temperatura ΔT. Quanto calor será necessário em termos de Q para produzir a mesma elevação de temperatura se o gás fosse mantido em volume constante? Agora, se o gás for mantido em volume constante, aí o trabalho realizado vai ser 0, né? Você não tem deslocamento, aí o trabalho é 0. Não vai ter variação do volume, o trabalho vai ser 0. Então, a sua nova variação de energia interna vai ser igual à quantidade de calor trocado com o meio ambiente. Vai ser Q só. Tá. E a variação de temperatura diz que vai ser a mesma, né? Se a variação de temperatura vai ser a mesma, o ΔU vai ser o mesmo nas duas situações. ΔU vai ser o mesmo. Então, eu posso pegar esse ΔU, que é isso aqui, e jogar aqui nessa
nessa outra equação aqui. O ΔU vai ser o mesmo. Só que, se eu substituir essa fórmula aqui, o que vai acontecer? Você vai anular aqui os Qs, né? Você vai chegar que o trabalho vai dar zero, né? A variação de volume é zero, que está correto. Está correto. O problema é que eu cancelo aqui com meus Qs, né? Eu não quero cancelar com os meus Qs. Ah, não cancelo o Q, por quê? Porque aqui o Q vai ser diferente, né? Vai ser um Q'linha. Esse Q daqui não é o mesmo Q dessa situação inicial. Vai ser um novo Q. Agora eu preciso achar esse trabalho em função da quantidade de calor. Eu preciso achar esse trabalho em função da quantidade de calor. E aí eu vou ter a resposta em função de quê, né? Que é o que ele quer. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar esse trabalho em função da quantidade de calor. Em vez de substituir aqui P delta V, que aqui vai ser meio complicado eu trocar esse P aqui, eu posso usar a equação do Clapeyron, mas sei lá, acho que vai ficar meio estranho, vai ficar meio complicado. Eu vou deixar aqui em função de tal. E vou isolar o trabalho nessa fórmula aqui. O ΔU é isso aqui. O Q eu posso escrever desse jeito. Deixa eu ver aqui se eu posso jogar o tal para cá. Se eu jogar o ΔU como isso aqui, não vai ficar em função de quê, né? Eu posso escrever esse cara aqui, o Q, desse jeito também, né? Em vez de colocar a massa aqui, eu posso colocar o número de mols aqui, vezes o calor específico, a pressão constante. Isso, posso escrever desse jeito. E aí, eu quero escrever esse cara em função desse cara aqui, ó, em função de quê? Para eu escrever em função de quê, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o N ΔT aqui e vou isolar o N ΔT nessa equação aqui, ó. E vou substituir nessa outra aqui, ó, do ΔU. Porque o ΔU é o mesmo nas duas situações, porque o ΔT é o mesmo. Perdão, N número de mols, C Calor específico, a pressão constante. Posso ter essa fórmula também com calor específico a volume constante também. Q sobre CP. Isso. Ó, e aí eu vou substituir nessa fórmula aqui do ΔU. Ó. Então o meu ΔU da primeira situação, em função de quê? Vai ficar assim, ó. 3 meios. Agora esse N ΔT, vou trocar por esse N ΔT, para deixar em função do quê? Então vai ficar 3 meios R Q sobre CP. E aí essa primeira fórmula que eu coloquei da primeira lei da termodinâmica não vai me ser útil. Eu vou tirar fora. Porque tem trabalho no meio, eu não consigo deixar o trabalho em função do quê? Então essa outra fórmula é melhor. Sabe por que ele falou gás monoatômico? Para você saber que aqui é 3 meios. Se fosse gás diatômico, essa fração seria 5 meios. Tá? Então aqui, isso aqui eu vou tirar fora também. Bom, aqui agora sim eu uso a primeira lei da termodinâmica. O ΔU vai ser o mesmo na situação 2, por causa que a variação de temperatura vai ser a mesma. Então aqui, como o trabalho é zero, isso aqui vai para o espaço.
E o delta U é o mesmo da primeira situação. Então, eu vou colocar aqui o delta U da primeira situação. Que eu achei. Foi isso aqui. 3 meios RQ sobre CP. Aí você vai falar, mas na resposta das alternativas não tem o R sobre CP. É verdade, não tem o R sobre CP, mas a gente vai dar um jeito de tirar fora esse R e esse CP. Você vai falar como? Da seguinte maneira. Tem uma fórmula que relaciona o CP e o CV, né? Junto com o R. A fórmula é essa daqui, ó. É o R é igual O a C, trabalho é igual a zero, porque... porque a transformação é isocórica, não tem variação de volume. Por conta disso, que vai dar zero. Se não tem variação de volumes, não tem deslocamento. O que era trabalho? Trabalho era deslocamento produzido por uma força. Se não tem deslocamento, não tem trabalho. Isso vale para os gases também. Entendi. Aí eu tenho essa fórmula aqui, né? E tem uma relação entre o CP e o R aqui. Eu acho que o R é 3 meios de CP. Eu não tenho certeza agora. Deixa eu colocar aqui no Google para confirmar isso aqui. Universal gases e calor específico a pressão constante. Aqui não está mostrando. Opa, aqui, ó, aqui é a forma que eu coloquei, né? CP igual a CV mais R, ou R igual a CP menos CV. Olha esse artigo aqui que eu vou achar. Deixa eu ver aqui. Que é o valor do R, né, no sistema internacional, 8,3. Esse aqui é o chamado coeficiente de Poisson, né? É a relação entre o CP e o CV que aparece quando a transformação é adiabática, né? Na fórmula da equação geral dos gases, entre esse cara aqui como expoente do V. E aqui você vai falar. Isso aqui já é um aprofundamento de termodinâmica, tá? Que você vê na faculdade em Física 2. Puta merda, será que isso não vai mostrar? Entendi. Mas é isso que eu fiquei na dúvida, porque eles cobram Ah, tá isso. aqui, ó. Achei. Era isso que eu queria. É isso, eles cobram uma coisa que eu não vi no colégio. Então, isso daqui, que do CP e do CV, isso aqui, às vezes eles falam, a obrigação era falar. Isso aqui era, que eu falei para você, né, da equação da transformação adiabática, que é essa daqui, né, é P1V1 elevado ao gama igual a P2V2 elevado ao gama. Essa aqui é a equação geral dos gases para transformação adiabática, onde o gama é CP sobre CV, né? E eles dão, isso aqui no colégio eles têm que dar, né? Eles costumam dar isso daqui, né?
Só que Que? nem sempre eles dão, né? Isso aqui tem que dar. Agora, aqueles negócios que eu vi lá, que eu mostrei para você aqui agora no arquivo, né? Que tem lá derivada, integral, cálculo de entalpia, aí já é matéria da faculdade mesmo, entendeu? Mas isso aqui ainda eles teriam, em tese, obrigação de falar no colégio. Então, ó, agora eu vou substituir. O meu CP, ó, é 5 meios de R, né? Então eu vou substituir aqui. Então vai ficar aqui 3 meios vezes Q vezes R sobre 5 meios R igual a quilinha. Aí vai cortar aqui o 2 com o 2 e vai cortar o R com o R. E aí vai ficar 3/5 de Q. Esse vai ser a nova quantidade de calor que o meu sistema lá, termodinâmico, vai ter que receber para produzir a mesma variação de temperatura, porém a volume constante. Aqui, eu vou colocar aqui do lado. Isso aqui é para transformações adiabáticas. O que é uma transformação adiabática? O que acontece de principal numa transformação adiabática? Transformação adiabática, você tem a quantidade de calor constante. Na verdade, você não vai ter quantidade de calor. A quantidade de calor trocada com o ambiente vai ser zero. O nome tem a ver, né? Diabo lembra o inferno, que é quente, né? E o prefixo A no português significa negação. Você vai ter não vai ter calor, você vai ter ausência de calor nesse tipo de transformação, né? A quantidade de calor trocada vai ser zero. É isso que acontece. E a equação geral dos gases fica desse jeito aqui. Não vai ter aqui a temperatura embaixo. Por quê? Você não vai ter a temperatura embaixo. Porque se você não vai ter troca de calor, não vai ter variação de temperatura, né? Então as temperaturas se cortam aqui e aí a fórmula fica desse jeito. Bom, então a resposta aqui vai ser isso aqui, né? O que você tinha que fazer? Você tinha que usar essa fórmula aqui da variação da energia interna e depois substituir aqui nela, substituir o N delta T por quê? Né? Porque a resposta é em função da quantidade de calor, né? Aí você usa essa fórmula aqui da quantidade de calor, né, da calorimetria, junto com a termodinâmica, isola o N delta T para deixar em função de quê? E joga aqui. Só que ele fala que na segunda situação, onde o volume vai permanecer constante, ele falou que a variação de temperatura vai ser a mesma. Se a variação de temperatura vai ser a mesma, o delta T' vai ser igual ao delta T, você vai ter como consequência o delta U' igual ao delta U inicial também. Por quê? Porque a fórmula do delta U é isso aqui, é 3 meios NR delta T. NR é constante. Se isso aqui não mudou, então delta U vai ser o mesmo na segunda situação, que eu chamei de delta U'. Ou vou chamar de delta U2, vai, melhor. Delta T2 aqui, da situação 2. Então aí você usa a segunda, a primeira lei da termodinâmica aqui, né? O delta U2 vai ser o seu novo Q2, que eu chamei de Q'inha, menos o trabalho. Mas como é isocórica, o trabalho é zero, não tem deslocamento. E aí você vai ter o seu novo Q, que ele está perguntando, qual a nova quantidade de calor? Aí vai ser igual ao delta U da primeira situação. Por quê? Porque ele falou que o delta T é o mesmo. Por essa fórmula aqui, se o delta T é o mesmo, o delta U vai ser o mesmo. Então, o delta U2 vai ser igual ao delta U da primeira situação. Por isso que eu substituí aqui o delta U da primeira situação. E aí, só que a resposta está em função de quê? Não está em função de R e CP, né? Eu tinha que lembrar dessa relação aqui, né? Que eu tinha esquecido. E substituir aqui. E aí você tem a resposta final em função só da quantidade de calor da situação inicial.
Meio chato o exercício. Não é assim, difícil, tão difícil, mas é meio chato. Tem que ter essas fórmulas em mente, né? Essa daqui, né, do ΔU e essa daqui da primeira lei da termodinâmica, né? Tem a outra aqui do ΔU também, que eu não precisei usar aqui, né? Que ΔU igual a 3 meios de PV, né? Que na verdade é da equação do Clapeyron, né? Esse NR ΔT é igual ao PV, né? É por causa da equação do Clapeyron. Então você pode escrever a mesma fórmula desses dois jeitos aqui, que dá na mesma. Só que o que foi conveniente aqui foi essa daqui por causa do ΔT, né? Ele estava falando da variação de temperatura que era a mesma nas duas situações. Então você chega à conclusão que a variação da energia interna é a mesma. O que é a energia interna de um gás? É a soma das energias cinéticas de todas as moléculas que estão lá dentro do gás se movimentando. Isso que é a energia interna. É isso. É a soma, é a energia total, cinética de todas as moléculas somadas. Isso vai me dar a energia interna do gás. Então é isso. Deu para entender? Assim, olha, eu fiquei na dúvida porque como é que eles conseguiram achar essa expressão para condição de pressão e condição de volume com essas razões? Com essas razões? Que razões você tá... Ah, aqui Aqui, que eu coloquei aí, né? exatamente. Aí tem uma demonstração, isso daí que, para ser sincero, eu não sei te falar agora, eu não sei como que esses caras fizeram a demonstração disso. Eu não tô É, me... porque assim, eles só ensinaram justamente pelo que eu lembro, porque assim, eu te juro, Isso daqui eu acho que esse 3 meios aqui tem a ver com 3 meios do Clapeyron, isso. tem a ver. Você fala, mas de onde que veio esse 3 meios, 5 meios? Esse 3 meios, 5 meios tem a ver com uma coisa que na termodinâmica que a gente usa, chama mecânica estatística. Tem a ver com o número de graus de liberdade da molécula de acordo com a quantidade de átomos que a molécula tem. É uma coisa já meio química já, né? A fórmula do número de graus de liberdade, né? Isso aqui você vai ver na faculdade também. É que, infelizmente, no colegial a gente não fala muitos porquês, porque senão é muita matemática já de cálculo que vai ter que usar, que o pessoal não tem, né? Então, fica só na fórmula mesmo. Número de graus de liberdade, que é isso aqui, ó. É 2n mais 1 sobre 2. Essa é a fórmula do número de graus de liberdade. Onde o n é a quantidade de átomos da molécula. É o número de átomos da molécula. Aqui, a variação na energia interna para N mols de um gás monatômico, quando sua temperatura varia de ΔT, é ΔU igual a 3 meios de nRT, que ele falou como ΔT. Sob condições de pressão constante, P, o trabalho realizado pelo gás durante a variação ΔT é trabalho igual a pressão vezes a variação do volume. Sendo a Isso. variação do volume, a variação, sendo ΔV a variação do volume do gás. Usando a lei dos gases ideais, pode-se escrever trabalho igual a P ΔV igual a NR ΔT. Ok. Assim, pela primeira lei da termodinâmica, o calor fornecido ao sistema é Q igual a ΔU Mais o trabalho. mais o trabalho. Aí fica 3 meios de nRT mais NR ΔT igual a 5 ΔT sobre 2. Então ele somou. Entendi. Aí, no caso, mas ele esqueceu de. Rapidinho, ele esqueceu de um detalhe. Não seria 5N ΔT sobre 2? 5e. Não, mas isso daí é o que você falou? É o resultado do quê?
ele somou delta U mais o trabalho, Ah, tá. entendeu? E Entendi. aí é, foi 3N, no caso, 3 meios de NRT mais NRT. Então, mas então, aí que tá. O 3 meios NRT é o U, não delta U. Delta T, na verdade. É, delta T. É diferente, T de Delta delta T. T. Não, mas o que que ele fez? Ele fez NR delta T mais NR delta T. Aí ele chegou no 5 delta T sobre 2. Não seria 5 N. Ah, sim, sim, sim. É, Tá faltando N. no caso, NR delta T sobre 2. Isso, isso. Tá, aí na situação de volume. Mas isso daí é na primeira situação, né? Isso, é na primeira situação, onde tem. É, ele, ah, ele onde a fez, pressão é constante. isso, ele fez de um jeito um pouco diferente que eu fiz. Entendi agora. Então ele. Agora entendi. Tipo, esse jeito que ele fez. Ele usou a primeira lei da termodinâmica. Isso, eu compreendi. Por isso que eu disse, ué, 5 sobre 2 R. Mas se, por exemplo, agora eu entendi. Se fosse usado com o trabalho, aí seria 5 sobre 2. No caso, o quê? Que é a quantidade de calor. Que a quantidade de calor seria delta U mais o trabalho. Aí Isso, você fez de um jeito diferente, que foi isso. achar o trabalho igual a zero, aí você acha o delta Q que é igual a U, e o outro U, desculpa, o outro Q seria, no caso, acho que o Q', né? Na Que, verdade, essa equação que eu coloquei aqui para você, né, R igual a CP menos CV, eu acho que meio que vem dessa equação aqui da primeira lei, eu acho. Você vai cortar aqui vários negócios e no final sobra só as constantes. Eu acho que vem, essa fórmula aqui vem da primeira lei da termodinâmica. É quase entendi. certeza isso. Entendi. Por isso que eu vi, tipo assim, eles no caso do meu colégio, eles não colocaram assim essas razões, mas eles deram essa proporção de 3 meios Isso. RT e o E o R igual a CP menos CV. Aí você consegue chegar no isso, outro. Sim. exatamente. Essa resolução que ele deu foi foi muito boa. Não foi confusa. O único erro que ele esqueceu foi botar NR Uhum. na soma. Eu gostei. Então, mas esse delta U que ele achou, quer dizer, que ele achou aí foi o trabalho, foi o que da primeira situação, né? Que ele achou. Mas Sim. ele quer o que da situação 2, na verdade, né? Aí ele usou a primeira lei de novo, igual eu usei. Mas é isso. Por exemplo, ele quer o que da segunda situação? Mas seria o que comparando Com o o. que da primeira situação. Entendi. Deixando Entendi. em função do que da primeira situação. Ah, Sabendo, usando isso daqui que eu usei, né? Que como a variação de temperatura da segunda situação é igual à variação de temperatura da primeira situação, então os delta U's das duas situações vão ser iguais também. Se os delta U's vão ser iguais, aí você vai usar o delta U da primeira situação e jogar aqui. Entendeu? mas ele foi muito, muito bom, porque ele fez o seguinte: o trabalho é P delta V. E P delta V é a mesma coisa que N R delta T. Isso. Substituiu, somou com os 3 meios, achou 5 sobre 2. Você Uhum. estabelece a relação entre 5 sobre 2 com 3 sobre 2, que é com Q' e com o Q. Aí acha 3Q sobre 5. Isso. Legal, Isso aí. interessante. A 15, acho que não, né? Você veio aqui.
Acho que a próxima é essa daqui, a 10. E tem essa fórmula aqui, né, do número de graus de liberdade, né? Porque da onde que veio 3,5, 5,5, veio dessa fórmula aqui. É de acordo com a quantidade de átomos que você tem dentro da molécula, você vai ter uma determinada quantidade. O que é grau de liberdade? Grau de liberdade são os eixos de movimentação que você tem da molécula. Pode ter movimento aqui, desse eixo, nesse, entendeu? Isso aqui é uma coisa de mecânica estatística, que você vai ver um pouquinho em física 2. Isso. Entendi. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparece. Dois objetos RS cujos volumes são iguais são feitos do mesmo material. Então, os volumes são iguais. Se R é maciço e S é oco, seus respectivos pesos PR e PS são tais que... Tá. Então, ele fala que o R é maciço, né? E o S é oco. Então, é óbvio que o que é maciço vai ter uma massa maior, né? Se ele vai ter uma massa maior, consequentemente, ele vai ter um peso maior. Se ele é maciço, a densidade dele é maior, né? A densidade do R vai ser maior que a densidade do S. Aí a gente sabe que massa é densidade vezes volume, certo? Então eu posso trocar densidade por massa sobre volume. Aí eu posso jogar aqui, né? Então a massa do R sobre o volume do R é maior que a massa do S sobre o volume do S. Mas ele falou que o volume do R e do S são iguais, então isso aqui corta. Você vai ter a massa do R maior que a massa do S. Mas peso é massa Ele vezes falou gravidade. peso, que é a massa vezes a gravidade, mas Isso, não é dá só no meio. multiplicar pela gravidade, né? Ambos os membros da desigualdade. E você vai chegar à conclusão que o peso do R é maior que o peso do S. Isso aqui é uma dedução matemática, só que estava meio óbvio, né? Que o R, por ser maciço, mas isso por causa que eles têm o mesmo volume, né? Se o R fosse maciço, mas se ele tivesse um volume muito menor do que o S, poderia ser que uma coisa compensasse a outra e no final das contas eles tivessem a mesma massa e no final ia ter o mesmo peso, entendeu? É por conta deles ter o mesmo volume, é meio intuitivo, fisicamente falando, que o maciço vai ter mais massa. Logicamente, se ele vai ter mais massa, ele vai ter mais peso. Entendeu? Entendi. Então, a resposta é A. Muito substante imerso em água. Pera, tem que analisar outra coisa aqui, né? O empuxo de R sobre R é maior ou menor do que a força de empuxo? Aquela hora que quer saber o empuxo, né? Vamos lá. Qual que é o conceito de empuxo? Né? Você tem você tem o corpo R e o S. Né? Eles têm o mesmo volume. Porém, as densidades são diferentes, as massas a gente viu que vai ser diferente. A massa do R vai ser maior que a massa do S. Mas qual que é o conceito de empuxo? Empuxo é o peso da quantidade de água deslocada ou do volume de água deslocada. Aí você vai falar, putz, mas a gente não sabe aqui qual que é o volume deslocado. Ele dá no enunciado? Ele colocou aqui, quando mantidos totalmente submersos.
Se eles estão totalmente mantidos submersos, o volume deslocado de água coincide com o volume do próprio corpo. Concorda? Então, o empuxo é o peso da quantidade de água deslocada, é o peso do volume de água deslocado. Então, empuxo Então é o igual. empuxo dos dois vão ser iguais. Exato, porque os volumes deslocados são iguais e a densidade do fluido é a mesma, porque os dois estão no mesmo fluido. Esse aqui é o volume imerso. Como o volume dos dois corpos são iguais, o volume imerso ou o volume deslocado de fluido vai ser igual. Então, os empuxos vão ser iguais. Então, a resposta é a B. Certo? Então, o Entendi. empuxo o conceito dele, né? Ele é o peso da quantidade de água deslocada pelo corpo, quando ele é submerso. Esse peso a gente pode escrever desse jeito, né? A massa a gente escreve desse jeito. Mas Né? Aqui como é é a a água massa. colocada? Por que é hidrostática? Então, aqui ele fala, quando mantidos totalmente submersos em água. Então, está Mas é isso. A teoria do empuxo, ela está no tópico de hidrostático. hidrostática, não de Isso. hidrodinâmica. Então, mas aqui a hidrostática tem uma certa inter-relação com a dinâmica, né? Você tem aqui forças atuando, né? O empuxo é uma força, né? O peso também é uma força. Então, você tem uma mistura aí dos conceitos junto com a dinâmica, entendeu? Mas a hidrostática, o empuxo está dentro da subdivisão hidrostática da física, né? Por conta que envolve aqui densidade, né? Volume do fluido, né? Então, esses são conceitos que a gente aborda na hidrostática, né? Densidade, volume de fluido, né? Tudo isso é abordado na hidrostática. Mas os negócios aqui podem estar em movimento? Podem, mas a gente não vai estudar o movimento deles. A gente está supondo aqui a situação deles estáticos, parados, entendeu? Se bem que tem exercícios que você estuda o movimento deles, ele vai falar que isso aqui vai estar amarrado num fio lá no fundo, e aí você corta esse fio, esse corpo vai subir para cima. E aí você vai ter que calcular a aceleração aqui, descobrir que tipo de movimento que se é uniforme, uniformemente variado, e ver qual que é a velocidade que ele vai chegar lá na superfície, né? Então dá para inventar módulo disso aí, se quiser. Bom, o fato é que é isso. Você precisa fazer essa análise aqui, né? Que isso aqui era intuitivo, né? Quando os dois têm o mesmo volume, e lógico que o maciço é o que vai ter mais massa, consequentemente vai ter maior peso. Agora, a questão do empuxo aqui tem que tomar cuidado, porque o empuxo é o peso da quantidade de água deslocada. Se os dois têm o mesmo volume, a quantidade de água deslocada é a mesma. Então, o empuxo vai ser o mesmo para os dois. Vou até colocar aqui, né, o conceito. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo. Na ordem que aparece. A incidência de radiação eletromagnética sobre uma superfície metálica pode arrancar elétrons dessa superfície. Isso aí é o chamado efeito fotoelétrico, né? Você tem lá o experimento do Einstein, né? Ele colocou lá duas placas metálicas paralelas, capacitor, né? E ligou aqui uma diferença de potencial de um gerador
E aí ele fez aqui incidir raios de luz, fótons, numa das placas aqui, né? E aí os elétrons que estavam aqui, né? Na verdade foi ao contrário, né? Ele citou os elétrons da placa de baixo aqui, né? Ele fez aqui irradiar alguns fótons, né? Algumas ondas eletromagnéticas aqui. E aí esses elétrons dessa placa foram excitados a tal ponto de eles conseguirem saltar pelo ar e de ir para outra placa, né? Isso é o chamado efeito fotoelétrico que o Einstein descobriu. E ele descobriu o seguinte, né? Se você quer jogar mais fótons aqui, não vai adiantar nada para você conseguir excitar mais elétrons. Para você conseguir excitar mais elétrons, não adianta você jogar mais fótons aqui. Você precisa aumentar a energia de cada fóton através da frequência. Aí você usa aquela equação do Planck, né? Que é a constante de Planck vezes a frequência. O que o Einstein descobriu, né? Foi o seguinte, que não adianta você jogar mais fótons aqui, aumentar a energia pela quantidade de fótons. Não, tem que aumentar a energia de cada fóton, porque o que vai excitar os elétrons é cada fóton. Não adianta você jogar dois fótons aqui, o elétron não vai absorver os dois fótons, ele vai absorver um fóton de cada vez. Então, para você aumentar a excitação do elétron a ponto de ele saltar para outra placa, você tem que aumentar a energia recebida por ele, a energia de cada fóton. Né? Você aumenta a energia aqui pela frequência da onda eletromagnética. Eu pensava que fosse isso que você falou, da quantidade de, de elétrons que é bombardeado. Isso remete, não seria ondulatória se fosse pela quantidade, não pela energia de cada elétron? É a energia de cada fóton, né? Fóton, perdão. Isso, aí seria ondulatório, sim. Mas aqui ele trata a luz como se fosse um corpo, né? O fóton é como se fosse um pacotinho de luz, é como se fosse uma massa de luz, entendeu? Ele dá um tratamento corpuscular para a luz aqui, e não um tratamento ondulatório, entendeu? O tratamento ondulatório é por conta daqui da energia, né? H vezes F. Só que essa energia é a energia de um corpinho de luz, de um pacotinho de luz que a gente chama de fóton, de uma massinha de luz, entendeu? Ele dá esse tratamento corpuscular para a luz. Por isso que aí a resposta é corpuscular e não ondulatória. E outra coisa, quando a gente fala de polarização da luz, está remetendo ao campo elétrico? A polarização da luz significa a direção dos planos de vibração, tanto do campo elétrico quanto do campo magnético. Lembra aquele desenho que eu mostrei para você lá da onda eletromagnética? Aqueles planos de vibração, eles variam quando a onda não é polarizada. Quando a onda é polarizada, eles vibram sempre no mesmo plano, o campo elétrico e o campo magnético. Entendeu? Deixa eu mostrar aqui aquele desenho de novo da onda eletromagnética. Não sei se vocês aprendem um pouco lá na química, né? Em isomeria ótica, você aprende um pouco aqui o desenho aqui, ó. Você está vendo aqui, né, que você tem dois planos de vibração, né, do campo elétrico, né? Você tem esse plano aqui horizontal e o plano perpendicular. Quando a onda é polarizada, o plano vai ser sempre o mesmo, esse plano de vibração aqui do campo elétrico e o plano de vibração do campo magnético. Quando a onda não é polarizada, esses campos elétricos e magnéticos, eles giram. Você vai ter um plano de vibração girando assim, ó, dos dois campos, entendeu? Você vai ter um troço assim, né? E à medida que a onda vai se deslocando, ele vai girando assim, criando uma espiral desses planos, entendeu? Quando a onda é não polarizada. Agora, quando ela é polarizada,
Aí ela vai assim, né? Entendeu? E é porque tem uma questão assim, 19 não, perdão. Foi a questão 22, falou o seguinte: a luz é uma onda eletromagnética formada por campos elétricos e magnéticos que Isso, variam oscilantes. Isso. no tempo e no espaço, e que no vácuo são perpendiculares entre si. Ok, tudo bem. Isso. Em uma luz, um feixe de luz polarizada, a direção da polarização é definida como a direção do campo elétrico da onda, que é a resposta. Só que, por que não seria a direção de propagação ou a direção do campo magnético? Então, é a direção do campo elétrico e do campo magnético, né? Que Exato. vai variar ao longo da propagação da onda, né? Eles vão ficar, os planos de vibração vão ficar variando, né? À medida que a onda vai se deslocando, esses planos vão variando, né? Vai fazer tipo um movimento helicoidal, assim, né? O plano de vibração do campo elétrico e do campo magnético. Ele falou só de um aí, mas é dos dois, né? Os dois é que vão variar o plano de vibração, né? Tanto o campo elétrico quanto o Exato. campo Eu magnético. achei que poderia colocar elétrico e magnético. Só que É. a resolução aqui no livro que eu tô colocando é que ele fala que a direção da polarização da luz é a direção das oscilações do campo elétrico da radiação eletromagnética. Mas Isso. você não disse que seriam dos dois campos Ah, magnéticos? sim, é dos dois campos, porque a onda eletromagnética ela é formada pelo campo elétrico e pelo campo magnético. Aí, até onde eu sei, nem a gente aprende, eu posso até dar uma confirmada nisso, né? Mas Eu achei que poderiam anular essa questão. Mas, assim, ela tá meio incompleta, né? Não tá totalmente comprometida, mas não tá 100%, né? né, Porque quando verdade. você polariza tudo, né? Você não polariza um campo elétrico só, né? Deixa eu ver aqui. Onda eletromagnética polarizada. Aqui. São tridimensionais e a polarização é a medida da orientação espacial dos vetores campo elétrico e campo magnético. Tá vendo? Então eu estou correto. As ondas eletromagnéticas são tridimensionais e a polarização é uma medida da orientação espacial. Quando ele fala orientação, ele quer dizer a direção, entendeu? De vibração dos campos elétrico e magnético. Tá vendo? A orientação espacial dos vetores campo elétrico e campo magnético. As ondas eletromagnéticas podem ser polarizadas de três formas distintas: polarização linear, polarização circular e elíptica. Nesse caso, podemos Rapidinho, escrever. A Wikipédia, ela, pelo que eu percebo, tem artigos mais científicos e por isso que traz essas fórmulas mais complexas. Isso eu vou ver tudo na faculdade ou, sei lá. Sim, vai ver. Que nem essa Ah, fórmula aqui, né? É a fórmula da equação de onda eletromagnética, né? Um pouco simplificada, né? Ela está na forma exponencial complexa, né? Aqui. Você vai ver, teoricamente, você vai ver tudo isso. É bastante coisa. O volume de matéria que você tem no colégio nem vai se comparar. O que você vê lá em um semestre, você vai ver em um mês na faculdade. É meio pesada a coisa. Vai se preparando. é. E as explicações geralmente não são das melhores. A explicação é bem rápida, né? Porque tem que dar um monte de matéria, né? Sem Se eu querer. quiser, como for cortado para você, essa 24, eu posso ler para você. Eu acho que Não, cortado. não, tá bom, dá para ler aqui. É a equação do de Para ler? Broglie, da físico francês, Louis de Broglie, né? Que é aquilo que a gente vai falar para você. Em analogia ao comprimento dual, o comportamento dual onda-partícula da luz atribuiu propriedades ondulatórias à matéria.
sendo a constante de Planck, H, o comprimento de onda de Broglie para um elétron, com velocidade v, aproximadamente. Bom, tem que usar aquela fórmula, né? Que eu tinha passado para você. Lambda é igual a H sobre m vezes v. Aí ele deu o H, né? 6,6 vezes 10 a menos 34. A massa, ele deu também 9 vezes 10 a menos 31. A massa do elétron. E a velocidade aí do elétron, 2,2 vezes 10 a sexta ou 10 oitava? Acho que é 10 oitava, né? A velocidade do elétron. É 10 oitava? 10 a oitava. Tá. 10 oitava. Bom, aqui tem que ser um pouco esperto aqui na hora de fazer as contas, né? Dá para simplificar aqui o 6,6 com 2,2, vai dar 3. Aí esse 3 aqui Ah, se professor, simplifica. desculpa. Na verdade é 10 a 6, tá? 10 a Perdão, 6, 10 tá? a 6. Então aqui dá para simplificar o 6,6 com 2,2, dá 3. O 3 com 9 vai dar 3 aqui embaixo. Aí você faz aquela a multiplicação, a divisão de potências de mesma base, né? Vai dar 10 a menos 34, vai dar 10 a menos 3, com 10 a sexta, vai dar 10 a menos 9. 1/3, 10 a menos 9. É isso aqui, então vai dar 0,33, 10 a menos 9 metros. É isso que ele deixou na forma de notação científica, né? Então isso aqui fica 3,3 vezes 10 a menos 10. Minha dúvida foi em relação à fórmula. Você não lembrou da fórmula? Não. Então, você tá vendo, né, que eles cobram essas fórmulas de física moderna, né? Infelizmente, mas lembra, essa daí, aquela outra das energias das camadas, né? As energias discretas lá da mecânica quântica lá, tem que decorar aquela porcaria também. É meio chato. Essa aqui eu lembro porque essa daqui, para as provas do ITA também pede isso daqui. Eu lembro isso aqui, né? Que eu usei várias vezes quando eu treinei para as provas do ITA. Eu usei bastante essa fórmula que eles cobravam bastante. Mas aquela das energias lá discreta das camadas lá de valência do átomo, que lá os caras não pediam antigamente, não. Aliás, é só esse vestibular aqui da Federal do Rio Grande do Sul que eu vi eles cobrarem esse tipo de coisa, que aí já é matéria da faculdade mesmo de mecânica quântica. Né? Tá certo que é o começo, né, a introdução, mas não é matéria do ensino médio, eu nunca vi ninguém dar aquelas fórmulas lá. No máximo essa daqui, no máximo, e olha lá. Então, da alternativa A. Aí tem essa 7 aqui, né? Na figura abaixo estão representados dois pêndulos simples, X e Y, de massas iguais a 100 gramas. Os pêndulos cujas hastes têm massas desprezíveis encontram-se no campo gravitacional terrestre. O pêndulo Y encontra-se em repouso quando o pêndulo X é liberado. De uma altura h igual a 0,2 metros em relação a ele. Considere o módulo da aceleração da gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Após a colisão, X e Y passam a mover-se juntos. Após a colisão, X e Y passam a mover-se juntos. Ou seja, tem uma colisão aí inelástica, né? É como se virasse um corpo só, unido.
o módulo da velocidade do pêndulo de massa 200 gramas imediatamente após a colisão é quanto? Bom, aqui a gente tem um exercício de conservação de energia mecânica misturado com colisão inelástica. Eu vou ter que usar a conservação da energia mecânica da posição x para a posição aqui y, para descobrir com que velocidade o x vai se chocar com y. Para depois eu usar a conservação da quantidade de movimento e descobrir com que velocidade os dois grudados vão sair da colisão. Entendeu? Então é isso que eu vou ter que fazer. A minha dúvida foi o seguinte, foi em relação ao tipo de colisão, por exemplo. Existe uma diferença do X, que nem ocorre em alguns pêndulos, ou nos experimentos de laboratório, que você coloca uma bola para, assim, o pêndulo para bater com outro, ele fica parado e o outro sobe. Ou seria um bate, aí esse volta e o outro... Isso é quando a colisão é elástica, né? Ou é parcialmente elástica ou perfeitamente elástica. Mas nesse tipo de colisão ele está falando que teve uma inelástica aí, né? Os dois grudaram. Sabe por que os dois grudaram? Sei lá. Um aí deve ter uma massa mais mole aí que o outro que é mais duro se enfiou nele, entendeu? Foi uma situação prática que ele bolou para acontecer isso. Não é obrigatório sempre dar aquela experiênciazinha que a gente faz no laboratório, que é sempre colisões elásticas, que um vai para um lado, outro vai para o outro, ou se aquele que está parado que recebe o choque vai sair com velocidade e aquele que se chocou vai parar, né? Não necessariamente, aqueles são exemplos de colisões elásticas. Numa inelástica, que você pode bolar para acontecer, pegando um corpo duro e outro corpo mole, onde um vai penetrar, o duro penetra no mole, você pode ter uma colisão inelástica também, que foi o que ele quis que acontecesse aqui. Que, aliás, eu preferi porque fica mais simples o exercício, né? Só com uma equação da conservação da quantidade de movimento eu consigo resolver o problema. Não preciso resolver um sistema, usar a equação do coeficiente de restituição também para achar a velocidade de depois das duas partículas, né? Como elas estão juntas, você só vai ter uma velocidade como incógnita. Então, isso vai me facilitar a resolução do exercício. Mas para isso, eu preciso achar com que velocidade a bolinha X vai se chocar com a bolinha Y. Para eu achar essa velocidade, eu preciso usar a conservação da energia mecânica, de A para B. Mais uma vez, né, aqui ele foi omisso com relação ao atrito, né? Então, você vai ter que, novamente, considerar que não houve atrito e o sistema é conservativo. E aí você pode usar a conservação da energia mecânica. Então, vou colocar aqui, né? Desprezando o atrito, né? Isso era ele que tinha que falar, né? Para você ter certeza, mas como ele não falou, a gente tem que considerar. Energia mecânica em A vai ser igual a energia mecânica em B. Bom, mecânica em A. Aqui ele fala que o pêndulo X é liberado do repouso. O pêndulo Y está em repouso e o X é liberado. Quando ele fala liberado, é a mesma coisa que abandonado. A energia cinética inicial dele é zero. Você só vai ter potencial aqui na posição A da bolinha X. Então aqui que eu estou fazendo, né, é conservação da energia mecânica em A da bolinha X só que eu estou fazendo, tá? Estou usando aqui o sistema conservativo para a bolinha A só. Bolinha A, desculpa, da bolinha X. Para descobrir com que velocidade ela vai chegar na posição B. Então, só vai ter potencial gravitacional aqui. Então, meu nível de referência, vou colocar aqui, tem que adotar o nível de referência, como eu tinha falado para você na teoria. Vai ser aqui embaixo, ó, na posição B, vai ser o meu nível de referência de altura zero. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, aqui vai ser o meu 0 metro. E eu vou orientar positivo para cima.
Então, a bolinha X na posição A, ela vai ter essa potencial gravitacional aqui devido a essa altura H em relação ao nível de referência que eu adotei. Então, vai ficar mgh. Essa é a energia potencial da bolinha X na posição A. Cinética não vai ser porque ele falou que a bolinha é liberada. Liberada significa que ela está saindo da velocidade zero. Em B, você não vai ter mais potencial, porque pelo meu nível de referência aqui a altura é zero na posição B, né, que a bolinha vai chegar aqui para se chocar com a Y. Você só vai ter cinética. E eu quero descobrir qual que é a velocidade nessa situação aí, na posição B. Bom, as massas se cortam, né? E aí você vai chegar aqui, né? Vai ser V igual a raiz de 2G H. Essa é a velocidade da bolinha X na posição B ao se chocar com a Y. Agora eu vou usar a conservação da quantidade de movimento. Sistema isolado. Para descobrir com que velocidade os dois juntos após o choque vão se deslocar para a direita. Então, esse aqui é um exercício, né, bem parecido com aquele último que a gente fez, né, da última prova. Só que esse está um pouco mais fácil porque a colisão é inelástica. Então, vamos lá, você vai ter lá Qx mais Qy no início igual a um Q só no depois, que é os dois juntos, né? Então, quando o x vai se chocar com o y, ele tem essa velocidade aqui. Vai ficar m raiz de 2gh. Não sei se as massas são iguais. Tem, ele falou que tem as mesmas massas. Então, eu vou usar m para os dois. E no momento do choque, a bolinha y está parada, né? Ele falou que o pêndulo y estava em repouso. E após o choque, eles vão se unir. Então, você vai ter a massa aqui somada dos dois. E os dois vão adquirir uma nova velocidade que sei lá quanto que é o que eu quero descobrir, que é o velinho. Bom, aí você vai pegar, vai isolar esse velinho, né? Peraí. Só que ele deixou a resposta em função de V, né? A velocidade do X quando se choca. Ah, entendi. Peraí. É V ao quadrado. V sobre Ah, 2. você substituiu. Isso eu Entendi. substitui. Ah, então você nem precisava ter feito isso que eu fiz aqui, né? Ele já falou que a velocidade após se vê a velocidade do pêndulo X no instante da colisão, já está dando se ver aqui. Ele está falando que isso aqui é V, entendeu? Nem precisaria, já poderia ter colocado V aqui direto. Entendeu? Ele já está falando que é V. É como se fosse um valor numérico, é um exercício literal. Nem precisava ter feito isso aqui, entendeu? Mas, Ficaria se fosse um exercício numérico, né, e a resposta tivesse que ficar em função de H, aí você ia precisar fazer isso que eu fiz. Se a resposta ficasse em função de H, aí você ia ter que fazer esse passo aqui da energia mecânica. Entendeu? Entendi. Eu vou deixar, né? Porque geralmente tem que fazer esse passo da energia mecânica. Aqui ele facilitou a vida, né? Você já podia ter feito direto o V aqui, né? Você já ia achar a resposta direta em função de V. Aqui, acho que não tem mais nenhum. Então, podemos fazer mais alguns aqui, que daquela lista que eu te mandei, de eletromagnetismo, se você não tiver mais nenhum aí, né? Sei lá, eu não sei quais que você fez, qual que você não fez. Se um aqui você chegou a fazer, que envolve aqui a direção do campo Não, magnético. eu tô com as outras listas ainda de
de campo elétrico. Tá. Você tá meio atrasado, hein? Sem querer puxar a orelha, mas puxando. Não, Assim, por mim não eu sei quero se puxar a você, orelha. não sei se assistiu aquele vídeo, né, que eu te mandei lá daquele professor de física lá do ângulo. É Não. uma coisa assim importante que ele fala lá, né, com relação a técnicas de estudo, né? É sempre importante a gente estudar no dia, a aula que a gente tem no dia, para no dia seguinte as coisas não começarem a se perder da nossa memória, entendeu? Quanto mais tempo a gente deixa para estudar depois, as coisas vão se perdendo da nossa memória. E aí é como se quase que você não tivesse tido a aula, entendeu? Então, assim, o ideal tem que tentar sempre fazer o máximo possível, nem que você estude só um pouquinho, mas estude um pouquinho aquela aula do dia, entendeu? É, assim, uma coisa lá, um lema lá do cursinho lá do ângulo que eu fiz, na época quando eu fiz, é aula dada no dia, estudada no dia, entendeu? Isso aí tem já estudos de pesquisa que os caras já fizeram, né, que viram que realmente, assim, o resultado em termos de aprendizado e absorção, memorização, é muito maior quando você estuda a aula no dia. Se deixa para o dia seguinte, já não é a mesma coisa. Aí se deixar mais dias ainda, é pior ainda. Entendeu? Então, sempre tente, né, a aula do dia está no dia. Eu sei que às vezes, sei lá, tem outras aulas aí à tarde, né? Mas assim, o seu estudo particular em casa, você sozinho, isso é importantíssimo, né? E de preferência silêncio absoluto, né, quando você estiver estudando, né, para outras coisas não te desviarem a atenção, né, e tirarem a sua sequência de raciocínio. Bom, então vamos analisar esse exercício aqui, que ele envolve só de direção de campo magnético, né, que é aquele negócio da regra da mão lá, né. A gente exercitar isso, que é uma coisa que eu vejo que você ainda titubia um pouco, né. Um elétron penetra numa região entre duas placas planas e paralelas pela fenda F1 e a atravessa segundo a direção tracejada mostrada na figura, saindo pela fenda F2, sem sofrer desvio. Durante a travessia, o elétron fica sujeito a um campo de indução magnética B e a um campo elétrico E, ambos uniformes. Considerando o sistema de referência XYZ e sabendo que as placas são paralelas ao plano ZX, isso será possível se... Aqui ele foi bem preciso anunciado, né? Ele colocou aqui que as placas aqui estão na mesma paralelas ao plano ZX, né? Perpendicular ao eixo Y, né? Tá bem explicadinho aqui. Ele fez o desenho 3D legal e explicou o desenho também, né? Para não gerar dúvida para o aluno. Bom, se tem dois campos aqui atuando, um campo elétrico e um campo magnético, né? Atuando aqui na partícula, né? E ela não sofre desvio. Se você tem dois campos atuando, você vai ter aqui dois tipos de força atuando, a força elétrica e a força magnética. E para não sofrer desvio, a força elétrica e a força magnética, elas vão ter que ter a mesma direção e sentidos opostos, para a resultante ser zero. Então, eu não sei, vamos supor que, sei lá, a força magnética está para baixo. A força elétrica vai ter que estar para cima e tem a mesma intensidade, para a partícula não sofrer desvio. Isso vai ter que acontecer. A partir disso, você vai ter que descobrir o sentido dos campos. Se é elétron e a força está para cima, qual que vai ser o sentido do vetor campo elétrico? Perdão? Se a força elétrica está para cima, eu supus aqui que a força elétrica está para cima, eu chutei. E eu O chutei que campo a força... elétrico está na mesma direção da força elétrica. Mesma direção, mas e o sentido? Se a partícula é um elétron? Contrário. Isso. Então, o meu campo elétrico vai estar para baixo. Campo elétrico para baixo. Bom, se a força magnética está para baixo, a gente vai descobrir o sentido do campo. Eu vou usar a regra da mão direita número 2. Deixa eu ativar aqui o meu...
Não tô conseguindo. Bom, beleza. Força magnética está para baixo. O elétron está indo para a direita. Se a carga é negativa, então a força vai sair do dorso da mão. Então, ó, minha mão tem que estar assim, ó. A velocidade para a direita, a força tem que sair do dorso da mão para baixo, então o campo magnético vai ter que estar entrando no plano da tela, ou no plano da folha. Concorda? Concordo. Então, a força magnética... Aqui, Eu chutei esse sentido para a força magnética. É o... Desculpa, o polegar é o campo, né? O polegar é a velocidade, o campo é os outros dedos. Isso não pode esquecer. Os outros dedos é o campo e o polegar é sempre a velocidade. Ok. Então, parabéns. Se tiver a mesma direção, mesmo sentido de x. Se tiver a mesma direção e o mesmo sentido do eixo x, e E tiver a mesma direção e o mesmo sentido do eixo z. Não. Se o B tiver o sentido do eixo x, na verdade o B ele tem a direção do eixo x, né? Mas tem o sentido contrário do eixo x, porque o campo está entrando. Eu marcaria C, que é a mesma direção, mesmo sentido de y. E o E, sentido, mesma direção. Não. O B tem a mesma direção de x e sentido oposto de x. Desculpa, de y, perdão, do eixo y. Então, mas está errado, né? Porque o B tem a mesma direção, pelo que a gente chegou à conclusão aqui, o B tem a mesma direção do eixo x. Ó. Esse eixo x3 dele está saindo do plano da tela. Que ele desenhou aqui. Ele tem a mesma direção do eixo x, só que entrando no sentido contrário. Calma. Essa linha que ele está representando seria da velocidade, né? Essa é da velocidade. Tá? Mesmo direção e sentido do eixo y, a velocidade. A velocidade está a mesma direção e sentido do eixo y. O eixo x é perpendicular ao plano da tela aqui. Assim como o campo magnético. Só que o eixo x está saindo do plano da tela e o campo B está entrando no plano da tela. Então a direção é a mesma do eixo x, só que o sentido contrário. Por esse desenho que eu fiz, né? Por esse desenho que eu fiz. Entendi. Pode ser que a força magnética esteja para cima. Então seria mais ou menos assim. Aí o campo teria a mesma direção e sentido. Isso. Aí sai do dorso da mão, polegar a velocidade e o campo estaria apontando para o sentido contrário. Isso. Contrário do eixo x. Na mesma direção e o mesmo sentido do eixo y. E aí tiver a mesma direção e sentido. Então, qual que é o problema aqui? Essa situação que eu supus não está acontecendo em nenhuma das alternativas. E aí, o que a gente faz? Bom, e aí que você vai ter que resolver cada alternativa separadamente pela suposição que ele está fazendo na alternativa, entendeu? Eu pensei na... Vamos tentar fazer aqui o que ele está falando na alternativa A. Se o B tiver a mesma direção e o mesmo sentido do eixo X, se isso está acontecendo o que ele está falando, a força magnética vai estar para cima e não para baixo, como eu fiz. Eu pensei na letra C, mas você disse que está na mesma direção e no mesmo sentido do eixo Y, no caso o vetor do campo. É a velocidade, né? Então, pode ser a C, não sei, vamos ter que resolver cada uma. Eu achei que, supondo esse exemplo genérico que eu fiz, já dava para resolver, mas não dá. Porque esse exemplo que eu bolei não acontece em nenhuma das alternativas. Então, você vai ter que resolver cada alternativa pelo que ele está supondo em cada alternativa, não tem jeito.
Então, aqui o campo elétrico vai ser para baixo, para cima, quer dizer, né? Que aí a força magnética... Ah, não, a força... vai ter que ser para cima ó, o campo elétrico. Eu estou fazendo agora a situação da A, tá? Eu vou até fazer aqui do lado. Deixa eu copiar isso aqui pro lado aqui. Vamos ver. Então, essa aqui é a situação da alternativa A. Agora a força magnética está para cima, então o campo vai estar saindo. E os dedos vão de encontro ao meu rosto. Os dedos do campo. O V para a direita, força magnética para cima. E a força elétrica vai ter que estar para baixo para equilibrar o elétron e ele continuar no movimento retilíneo. Então ele fala aqui, ó, B tem a mesma direção e o mesmo sentido do eixo X. Tá bom. Só que eu esqueci de alterar aqui, né? Tem que colocar a bolinha e não mais X. Aqui é bolinha. Certo? Tá, aqui bate. E E tiver a mesma direção e o mesmo sentido do eixo Z. Ah, bateu. O E vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do eixo Z. Bateu, é a alternativa A. Foi gente fina até. Bateu na A já. Tá, você falou aqui que você achou que era C, né? Vamos ver por que não é a C. Então ele falou, na C ele supôs que o B vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do eixo Z. Então vamos desenhar o campo B aqui. Na alternativa C, né? Então, ele falou que o campo B vai ter a mesma direção, o mesmo sentido do eixo Z. Então é vertical para cima, né? Pelo que ele está falando aí. Aqui na alternativa C. E o E vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do eixo Y. Então ele está falando que o E está na horizontal para a direita, né? É isso que ele está falando. Bom, a carga é negativa, certo? E ela está indo na horizontal para a direita. Se a carga é negativa e o campo está na horizontal para a direita, a força elétrica vai estar na horizontal para a esquerda. Concorda? A força elétrica vai estar para cá. Agora, vamos usar a regra da mão direita número 2 para descobrir o sentido da força magnética. Ó, o campo magnético está para cima, então meus dedos têm que estar para cima. E a velocidade está para a direita, então meu polegar tem que estar para a direita. Carga negativa, a força magnética sai do dorso da mão. Força magnética vai estar entrando no plano da tela do computador, da folha de papel. Ou seja, a resultante não vai ser nula, porque você vai ter duas forças ortogonais. A força elétrica da horizontal para a esquerda e a força magnética ortogonal, a força elétrica entrando no plano da tela do computador. Aí a resultante não vai ser zero, você vai ter uma resultante na diagonal que vai provocar um movimento retilíneo na direção diagonal, fazendo com que a partícula não vá penetrar no furo da outra placa. Ela vai bater aqui numa região lateral ao furo. Entendi. Professor, a gente vai ter que encerrar Tudo bem. por aqui. Mas você vê que é um exercício bom esse daqui, né? Você tem que resolver. Aqui ele foi bonzinho, já colocou a resposta na alternativa A. Mas você tem que montar cada situação de cada alternativa para ver se as coisas realmente se encaixam com as regras, entendeu? Entendi. Então, vale a pena até você fazer os outros itens aqui para você verificar as contradições, entendeu? Com as regras. Bom, é isso. Então, na sexta, não sei se você prefere ver alguma coisa de teoria de dinâmica ou de termodinâmica. Professor, na sexta eu vou estar viajando. Ah, tá. Então tem que ser no sábado, então.
Não, é porque, tipo assim, essa semana eu vou estar já viajando, de quarta a domingo. Ah, tá. E aí você tá pretende dar uma descansada aí nesse intervalo. Exatamente. Eu só vou Entendi. ter aula com o professor Bruno, porque a gente reagendou ontem, só que eu tinha um Ah, compromisso de última hora entendi. e aí eu coloquei para quarta. Tá. É só- Entendi, não, tá, entendi. Então, então a gente nós nos vemos semana que vem, então, quarta-feira semana que vem. Correto? Tá bom. Correto. Você vai querer dar uma descansadinha, né? Então, tudo bem, beleza, tranquilo. Mas hoje tenta ver, refazer essas questões aí que a gente viu hoje, né? Para não aquele negócio, não evaporar da mente, entendeu? Ok. Então, até semana que vem, então. Obrigado. Até. Tchau, tchau.